Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Otávio e o vídeo de agora vai ser uma análise de um vídeo publicado recentemente pelo professor Ricardo Marcílio, no qual ele vai falar a respeito de uma mudança na doutrina militar do Irã para tratar da sua guerra com os Estados Unidos, que continua rolando. Houve algumas falas sobre um armistício ou um tratado de paz, não tenho certeza. Mas não adiantou, o prazo acabou e os iranianos retomaram a guerra com os Estados Unidos. Agora, aparentemente, eles vão anunciar mudanças, ou anunciaram mudanças. Vamos ver do que se trata. Mas primeiro quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem e deixem seus comentários aqui embaixo. Tudo isso ajuda com a relevância do vídeo junto ao algoritmo. E agora, sem mais delongas, vamos começar. Irã anuncia publicamente uma mudança na sua postura em relação à guerra contra os Estados Unidos, anunciando que vai deixar de ter uma postura mais defensiva e vai passar por uma doutrina militar estratégica a ter uma postura agressiva com os norte-americanos, inclusive com algumas medidas já tendo sido tomadas, como a proibição de entrevistas para veículos ocidentais, o impeditivo que embarcações norte-americanas penetrem no Estreito de Hormuz e o anúncio de recompensas para quem conseguir capturar militares norte-americanos. Vamos entender exatamente o que isso significa no contexto da guerra entre Irã e Estados Unidos. Falar também, galera, sobre o Trump, que alega ter um canal oculto com os membros mais conservadores da Guarda Revolucionária Iraniana. O Irã já deu uma resposta a isso. E uma ex-congressista norte-americana que jura que, ouvindo os seus colegas que ainda são parlamentares, os Estados Unidos está prestes a aprovar um ataque nuclear contra o Irã. Mesmo que esse ataque não venha, nós temos o anúncio por parte dos Estados Unidos de uma parceria histórica para um gasto de cerca de 23 bilhões de dólares para a produção de mísseis Tomahawk, em meio à escassez de mísseis causadas pela guerra entre Irã e Estados Unidos. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, sensacional, maior e melhor mais recente da coisa, né? Não desde a Revolução Iraniana, ou talvez até a deposição do Mossadegh, enfim, né? Um pouco mais recente, que o Irã não tomou atitudes ofensivas contra os Estados Unidos. Sempre foi algum tipo de resposta. E, de fato, quando você analisa a situação, a não ser que você considere que o Irã tem um programa nuclear ou um programa de mísseis, é algum tipo de atitude hostil e agressiva contra os Estados Unidos, ou contra os aliados regionais, o Irã não foi o país que primeiro atacou. O ataque ele veio por parte dos Estados Unidos e por parte de Israel. Claro que a acusação também, principalmente quando a gente pensa em Israel, que o Irã diretamente não fez o ataque. O Irã não foi o primeiro a atacar, e eu acredito até que o primeiro ataque tenha sido uma iniciativa mais de Israel do que dos Estados Unidos, porque vale lembrar que o Irã e Israel são inimigos jurados. O Irã não reconhece a existência do Estado de Israel, que é varrer ele do mapa, o que, como eu falei, já algumas vezes é compreensível, mas por conta disso, o Estado e também por conta da política do Netanyahu, Israel tem se mostrado disposto a estar num estado de guerra permanente. Então, eu acredito, pelo menos, que o primeiro ataque ao Irã tenha partido de uma iniciativa de Israel e os Estados Unidos foram meio que tragados para essa guerra. Até porque agora isso está se mostrando um grande problema para o Trump, do ponto de vista até eleitoral. Ele não está conseguindo dar um jeito na guerra e isso está fazendo com que a sua aprovação despenque. Então, se me perguntar, eu diria que ele se arrepende de ter entrado nessa guerra, ter entrado na pira de Israel. E quanto ao Irã, eles estão apenas entrando na mesma sintonia. E estão se defendendo e estão fazendo isso muito que bem. Mas que ele financiou seus grupos proxies, o chamado eixo da resistência, né? Então, o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, os Houthis, enfim, para atacarem em nome do Irã. Mas o Irã considera, pela sua visão, claro, que ele não atacou primeiro, e sim que ele está se defendendo dos ataques desde que a guerra começou, e que as retaliações contra bases militares norte-americanas, contra aeroportos do Oriente Médio, é uma resposta às agressões que ele sofreu durante o conflito de países que não se posicionam contrários aos norte-americanos. Pois bem, o Irã está prestes a mudar isso, pelo menos segundo. Assim, na perspectiva iraniana, esses países, esses reinos do Golfo, que se posicionam como aliados dos Estados Unidos, são até meio traiçoeiros.
porque os Estados Unidos foram o principal vetor do caos no Oriente Médio nos últimos, 25 anos. E então, da perspectiva iraniana, esses países que ainda assim travam aliança com os Estados Unidos, até porque eles não foram afetados nos seus territórios, são até potenciais traidores. Mesmo que o Irã, mais uma vez, vale reforçar, não seja árabe, esses outros países são. Mas é um país islâmico e eles provavelmente acreditam que os países islâmicos deveriam estar em solidariedade, se opondo aos interesses dos Estados Unidos na sua própria região. Do claro, né, o Irã, alegando que pressionar ou depender de mediadores para a paz não é uma visão realista. Então, por conta disso, eles estão estabelecendo um prazo de algumas semanas para a implementação do memorando de entendimento, aquele mesmo que foi analisado aqui pela gente no canal, né? Que fala de um contingente de financiamento para a recuperação do Irã, que fala que o Irã, pelo menos no momento, não vai discutir o seu programa nuclear, que fala, inclusive, né, de um fim das sanções praticadas contra o petróleo iraniano, enfim, tá, uma série de questões ali envolvidas, pelos Estados Unidos. O cronograma, então, para saber se os Estados Unidos está disposto a implementar o cronograma, vai ser comunicado aos Estados Unidos e países da região por meio de mediadores. Até porque o Irã alega que não está negociando diretamente com os Estados Unidos. Professor, mas eu vi hoje uma informação do Trump falando para uma entrevista que ele tem um canal direto ali com os membros mais conservadores da Guarda Revolucionária. Eu já trouxe isso para vocês, e aparentemente é verdade, até pelas declarações públicas que foram feitas em relação a isso. O Pezeshkian falou há 2 semanas que ele estava com dificuldades de conversar com o líder supremo do país, para o presidente do país falar isso, trazer a público, situação que, né, que realmente está difícil a comunicação. Depois ele até fez um encontro que a gente não sabe exatamente como que aconteceu, houve pouca transparência, né, não houve imagens divulgadas do Mojtaba Khamenei, atual líder supremo, mas aparentemente existem 2 eixos políticos no Irã. Um que é um pouco mais contrário ao acordo com os Estados Unidos e exige melhores negociações, e o outro que é o que a gente conhece um pouco mais, o ministro das Relações Exteriores, o presidente do Irã, o presidente do parlamento, que geralmente tem uma negociação, pelo menos tinham, né? Hoje em dia nem isso, mas tinham negociações mais próximas com os norte-americanos. Pois bem, galera, o Irã falou que é um devaneio isso, tá? Que isso não existe, é mais uma mentira, uma alucinação do Trump. O que não é nada difícil de acreditar se a gente considerar que o Trump é além de um loroteiro, ele vive no mundo dele. Ele gosta de falar coisas que não são exatamente verdade, digamos assim. O que é irônico, porque a rede social que ele mantém se chama Truth Social. E para quem não sabe, Truth quer dizer verdade. Mas eu diria que não dá para acreditar nas coisas que o Trump fala. Ele, na verdade, vai dizer qualquer coisa para conseguir chegar mais próximo de atingir os seus objetivos políticos. E no caso, tem a ver com as eleições que estão chegando agora, que já começaram até, em que o Partido Republicano parece estar em desvantagem, justamente por causa da condução da guerra e da popularidade baixa do Donald Trump. Então, constantemente, o Trump vem sendo humilhado nas declarações públicas pelo Irã, porque ele fala que existe diplomacia, chance de negociação, não, agora vai. Na prática, nada acontece. Outro ponto é que nós tivemos membros da alta cúpula iraniana que começa a demonstrar um certo incômodo com os Estados Unidos e também com Israel, alegando que toda a tática dos 2 países, na verdade, foi uma tática para tentar acalmar os ânimos dos mercados. Quando, há cerca de 2 meses, os países anunciaram uma espécie de cessar-fogo, tudo tal, né, o início das negociações, memorando de entendimento, não era porque eles estavam dispostos a negociar com o Irã ou ouvir as demandas iranianas, e sim porque existia um colapso econômico internacional por conta do bloqueio do Estreito de Hormuz, que elevou o preço dos produtos, aumento dos juros, impopularidade de governo. Vale lembrar que o fechamento do Estreito de Hormuz prejudica muito o preço internacional do petróleo e de outros derivados. E isso faz com que o preço de tudo suba em uma relação em cadeia. Então, é bem possível também que o anseio do Trump em
fechar um acordo com o Irã tenha muito a ver com o fato de que a popularidade dele também anda baixa porque os preços de tudo nos Estados Unidos subiram. E o seu eleitorado, obviamente, não está feliz com isso. Governos, então os Estados Unidos e Israel desesperados para acalmar os ânimos, sendo que os dois países têm processos eleitorais importantes em 2026, perdão, forjaram esse acordo. Isso causa um incômodo gigantesco no Irã. O que o Irã praticamente está falando é que eles estão cansados dos Estados Unidos ficarem enrolando a situação. Ou aceitam o memorando acordado, ou os ataques vão acontecer. Ataques que podem acontecer contra bases militares norte-americanas localizadas na região ou contra embarcações norte-americanas que naveguem ou traveguem pelo Estreito de Hormuz. E eu falo isso porque a gente tem algumas informações bastante polêmicas. O Irã, por exemplo, está ofertando, isso foi divulgado pelo Estado, tá? $30 mil para qualquer cidadão iraniano que consiga capturar um militar, um soldado norte-americano, ou entregar ele morto. Lembrando que, segundo o Irã, se mulheres corajosas fizerem exatamente a mesma atitude, vão receber o dobro, ou seja, $60 mil. Nós tivemos uma atitude do governo iraniano anunciando proibição. Isso provavelmente está motivado pelo fato de que os Estados Unidos têm muitas bases militares no território daqueles reinos do Golfo que eu falei, que estão próximos ao Irã. Então, os iranianos têm se focado em alvos militares. Isso é uma verdade, eles estão atacando as bases dos Estados Unidos, campos de pouso e coisas assim. Então, até faz sentido que eles agora estejam oferecendo uma recompensa pela cabeça dos soldados dos Estados Unidos. Isso aí é guerra, faz parte, isso aí é mais um movimento desse jogo que está sendo jogado no Oriente Médio. Missão de qualquer liderança iraniana, de membro de cúpula do governo, a dar entrevistas para veículos ocidentais, alegando que os veículos ocidentais estão a comando dos Estados Unidos, querendo subverter a ordem do Irã, querendo radicalizar um golpe, enfim, no país, então estão proibidas as entrevistas. O Irã, inclusive, anunciou que os Estados Unidos não têm permissão para acessar o Estreito de Hormuz. O Irã alegou que todos têm que entender que as bases dos Estados Unidos não poderão retornar ao seu estado anterior de forma alguma, que o Irã não vai permitir isso, anunciando que os militares, que os militares norte-americanos devem se afastar e que as bases militares regionais também devem ser fechadas para a promoção de algum tipo de paz regional. Ou seja, o Irã vai... Isso meio que faz eco com aquilo que eu disse agora há pouco, de que o Irã deve considerar esses países como traidores. Eu acho que eles iriam ver com muito bons olhos a possibilidade de se livrarem das bases militares dos Estados Unidos na região do Oriente Médio, que é uma região em que eles disputam a hegemonia muito com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita e o Irã são países que não exatamente se bicam, eles têm uma rivalidade até motivada pelo fato de o Irã ser um país islâmico revolucionário que veria com bons olhos a queda da monarquia saudita. E a monarquia saudita, por sua vez, tem grandes temores com relação à possibilidade de o Irã patrocinar alguma espécie de insurreição social no seu país. Tanto que eles promovem muitas medidas de bem-estar social na Arábia Saudita para manter a sua população pacificada, porque eles têm um grande temor de sofrerem alguma espécie de golpe, alguma espécie de, enfim, de desarranjo social que seja motivado pela sua queda do poder. Vai deixar de ser um país, pelo menos nas suas falas. Eu particularmente, nunca confio em nenhum Estado, tá? Nos seus governantes, claro. Mas o Irã, pelas provas que vem dando no passado recente, sempre que promete, cumpre. Diferente dos Estados Unidos, que promete fazer ataques, revogam os ataques falando em diplomacia e depois são humilhados pelos iranianos quando o Irã fala que não existe nenhum tipo de vínculo diplomático, que só está negociando com os países do Golfo, especificamente com Omã ou com alguns intermediadores. Ou seja, muito possivelmente, as coisas vão aumentar, né, o tom nos próximos dias ou nas próximas semanas, se os Estados Unidos não chegar a um acordo de paz. Professor, e você acha que os Estados Unidos podem atacar o Irã com mais força por conta dessas declarações? Eu acho que sim, porém existem dificuldades técnicas e geopolíticas para que isso aconteça.
Já trouxe para vocês que os países do Golfo não gostam de uma guerra na região, porque isso desanima os investidores estrangeiros. Os países da região estão desesperados para receber investimentos, parar de depender somente do petróleo. Isso vale a pena apontar, por exemplo, para a Agenda 2030 da Arábia Saudita. Eles têm consciência de que o petróleo como fonte de energia, ele tem prazo de validade e o mundo está se movendo cada vez mais em direção a energias renováveis e se programando para usar cada vez menos petróleo, e a economia da Arábia Saudita ainda é altamente dependente do petróleo. Mas, por outro lado, se eles conseguirem atrair investimentos internacionais, como por exemplo o Dubai é muito bom em fazer, eles vão conseguir diminuir a sua dependência econômica desse recurso. Só que a existência de uma guerra no Oriente Médio, obviamente, vai desestimular investimentos, vai afastar investidores. Receber investimentos no setor terciário, setor de serviços, turismo, lazer e tal, né? A gente pega o sport washing praticado pelo Catar, praticado pela Arábia Saudita, para os Estados Unidos fazer uma guerra regional e acabar todo esse boom econômico de atração de investimentos promovido por essas políticas da Arábia Saudita, enfim, né, dos países da região, dos Emirados Árabes Unidos, com o seu turismo, é claro que incomoda, tá? Mas houve um pronunciamento da Marjorie Taylor Greene, para quem não sabe, é uma ex-congressista dos Estados Unidos, que pertencia, né, ao Partido Republicano, que divulgou que, ouvindo membros do parlamento norte-americano que lá estão agora, há uma grande possibilidade de armas nucleares serem utilizadas no Irã. Não falou qual tipo de arma nuclear, se é uma arma nuclear estratégica, com poder de ação mais reduzido, se é algum tipo de bomba suja, né, que só entre aspas, claro, tá? Traz a contaminação com radiação, não sabemos. Mas que há a possibilidade do uso de armas nucleares. E é aí que entra a ideia que muitas pessoas têm de que a soberania de um país no século XXI está bastante vinculada à existência ou não de armamento nuclear dentro desse país. Isso seria um exemplo disso. Eu não acho que os Estados Unidos chegariam ao extremo de usar armas nucleares contra o Irã. Só se a situação na guerra fica muito feia para eles. Mas se o Irã tivesse suas próprias armas nucleares, isso não seria nem sequer cogitado. Porque é por isso que as armas nucleares são chamadas de armas do diálogo, armas da dissuasão. Quando um país possui elas, ele meio que se blinda de ações mais drásticas de outros países, inclusive o uso das suas próprias armas nucleares, por causa daquela chamada doutrina MED, de destruição mútua assegurada. Não é do interesse de nenhum dos lados usar armamento nuclear quando ambos têm, mas no caso do Irã eles não têm. Então existe a possibilidade, eu acho remota, mas existe. Trago para vocês sabem, cara, que eu não sou sensacionalista, tá? Isso não foi referendado por nenhuma mídia independente, né? Nenhuma mídia norte-americana, ouvindo fontes do Pentágono, coisa que o vale, tá? E nenhum outro congressista falou sobre isso. Foi uma ex-congressista norte-americana, mas que tem uma influência política grande nos Estados Unidos. Eu particularmente desconfio que não é verdade. Mas, de novo, tô aqui como o emissor da notícia, né, pra vocês, né? E fazendo a minha avaliação, claro. Acho que é muito mais uma tentativa de causar um temor nos Estados Unidos, mas, enfim, né, tá sendo cogitado. Lembrando que se o ataque acontecer, a gente quebra um paradigma, assim, não que os americanos já não tenham feito, né, os ataques em Hiroshima, Nagasaki e tal, mas a utilização dos tempos modernos, pós-século XXI, de uma arma nuclear num ataque, mesmo com poder reduzido, por que a Rússia não poderia fazer isso? Por que numa eventual guerra, sei lá, China, Taiwan, isso não poderia acontecer? É óbvio que há um precedente perigoso em um mundo que cada vez mais passa por uma corrida. Ei, se esse anúncio apareceu para você, é porque eu precisava te contar um segredo. O banco nuclear. Só que os Estados Unidos têm tentado trazer uma certa postura de acalmar os ânimos, vamos colocar assim. Poxa, galera, trouxe aqui, semana após semana, consecutivas notícias de como há preocupações em relação ao inventário ao arsenal norte-americano.
o J.D. Vance e o Dan Kane, que é o chefe do Estado-Maior, conversando isso com o Trump, pedindo para que reduzissem os ataques. O ataque que ia acontecer seria devastador, acabou não acontecendo. Depois a mídia norte-americana publica que é porque falta capacidade, mísseis se esgotando, os ataques MS, por exemplo. Depois nós temos a notícia que o Trump está convocando a... Os mísseis dos Estados Unidos acabam também porque eles são derrubados por drones que custam muito mais barato e são muito mais fáceis de produzir. E nessa capacidade o Irã tem se tornado um dos países mais avançados do mundo, até porque eles têm uma colaboração muito estreita com a Rússia, que já vinha testando drones de combate na sua guerra na Ucrânia. Então, os iranianos avançaram muito rapidamente na tecnologia e na produção de drones militares, e esses drones meio que anulam essa força de mísseis dos Estados Unidos. Sem falar que o país se desindustrializou de umas décadas para cá, então a capacidade de produção deles já é menor agora do que seria, digamos assim, nos anos 90. Então eles estão ao mesmo tempo gastando muito e não tem tanta capacidade de produção. Aí a conta meio que não fecha. a todos os líderes empresariais do setor de defesa americano e exigindo que os prazos sejam cumpridos, causando inclusive punições contra essas empresas caso não entreguem os seus armamentos dentro do prazo prometido. Ou seja, ou você quer fechar os olhos para a realidade, ou, apesar das falas do governo americano que não tem nenhum problema, a falta de inventário. Hoje nós tivemos um acordo que foi firmado com a empresa bélica norte-americana para a produção de 23 bilhões de dólares em mísseis Tomahawk. Cada míssil Tomahawk, eu diria que depende muito, né, das circunstâncias. Um preço normal, sem uma pressa exigida, está em torno de 2 milhões de dólares. Pelo acordo firmado pelos Estados Unidos, os mísseis vão ser produzidos em 3,3 milhões de dólares. Ou seja, um orçamento 65%, acho que eu fiz a conta certa, né? Maior do que o preço que seria em uma situação de normalidade. Por que os Estados Unidos querem essa produção super rápida? Inclusive, quando foi divulgado pelos Estados Unidos, eles falaram que é essencial os mísseis Tomahawk para ataques de longo alcance e para dissuadir agressões e proteger o território nacional, e que eles firmaram um contrato de 7 anos para que a empresa consiga produzir 1.000 mísseis por ano, sendo que hoje, na escala normal, eles produzem cerca de 60 mísseis. Para quem não sabe, os mísseis Tomahawk foram aqueles utilizados no ataque à escola iraniana. Talvez vocês se lembrem, né? Que trouxe a morte de 170 crianças, enfim, bastante polêmica não, né? Criminosa, tá? Esse tipo de atitude praticado pelos norte-americanos. Ou seja, cada vez mais vai ficando claro que há um problema de inventário nos Estados Unidos. E para essa empresa conseguir cumprir essa meta de produção, eles teriam que aumentar a sua capacidade. E isso esbarra naquilo que eu falei, os Estados Unidos andaram se desindustrializando de umas décadas para cá. Então, até por isso que esses mísseis vão ser produzidos com um preço maior do que o que seria normal. Envolve celeridade e envolve aumento de produção. Ou seja, a guerra se mostra complicada para os Estados Unidos em mais de uma faceta. Mas agora eu quero saber as opiniões de vocês sobre tudo que foi dito nesse vídeo. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Eu agradeço a todos por terem assistido e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!